Hoje nós vamos falar de um tema que está no momento em voga, o transtorno do estresse pós-traumático. Nós aqui de Minas Gerais estamos sofrendo muito com a tragédia que ocorreu sobre Brumadinho e sobre tantas famílias que de uma só vez perderam tantas pessoas num desastre como esse. O que seria o transtorno do estresse pós-traumático que muitos de vocês já passaram na vida? Pequenos traumas, grandes traumas, problemas graves, dilúvios, enchentes, perda de trabalho e muitas outras situações, perda de um ente querido, situações difíceis que acabam nos deixando preso no trauma que aconteceu. Primeiro, o que seria um trauma? Trauma é aquilo que você não consegue resolver porque você não tem condições de resolver e é obrigado a passar por ele. Terremoto, a chuva, o dilúvio, uma situação como essa desse desabamento da barragem aqui em Brumadinho, você não tem solução para a situação, você simplesmente passa pela tragédia e é obrigado a passar por ela. Então, a pessoa que passa por uma situação dessa, ela costuma guardar as memórias e aquilo fica ruminando e ruminando e ela fica com pesadelos recorrentes, ela não dorme direito, ela muda o seu tipo de alimentação, ela pode deprimir, ela pode ter choro solto, ela pode passar a ter certos medos de certas situações em sua vida e isso está acontecendo no momento com muitas famílias que perderam seus entes queridos na barragem, no caso aqui em Brumadinho, Minas Gerais, mas com muitas pessoas ao redor do Brasil inteiro, nos casos de violência, nos assaltos que ocorrem. Antigamente, o homem das cavernas, ele sofria com medo dos leões que iam comê-lo. Hoje, os nossos leões são diferentes, além do leão do imposto de renda que nos come, nós também temos os ladrões, os assaltos, os vilões de trote no telefone, os golpes, as fake news e tudo isso são coisas que nos sobressaltam. E infelizmente, minha gente, a população brasileira é a população que mais sofre de ansiedade no mundo inteiro. O nível de ansiedade na população brasileira é de 9,3%, enquanto no mundo é de 3,5%. Por quê? Porque nós sofremos muita violência. O homem das cavernas, o homem antigo, ele tinha 3 grandes medos: ser comido pelo leão, os leões continuam nos comendo aqui no Brasil, passar fome e a violência, porque eles precisavam andar em bandos para poder matar os leões, caçarem, pescarem e tudo mais. E uma tribo começava a brigar com a outra e esse se tornou um medo muito comum dos nossos seres humanos da pré-história. Eles começavam a ter receio de violência e eles tinham então o seu bando para proteger, mesmo assim receavam a violência. No mundo que nós vivemos aqui no Brasil atualmente, nós continuamos com medo da violência e infelizmente isso gera uma ansiedade constante. Agora imagine você sofrendo de ansiedade constante, você acaba esgotando. Você fica em sistema de alerta ligado o tempo todo. Uma pessoa que sofre um transtorno de estresse pós-traumático, ela também liga essa chavinha do alarme e ela fica alarmada. Ela não dorme direito, ela tem pesadelos recorrentes sobre aquele assunto ou desastre que acontece na vida dela. E quantos são os assaltos que vêm acontecendo pelo Brasil e quantas são as situações de estresse pós-traumático. Uma mulher que é estrupada, uma criança que é estrupada, acidentes de trânsito no nosso Brasil todo. E para vocês terem uma ideia, só em violência, nosso país morrem 60 mil pessoas por ano de violência, de assassinato, homicídios. É muito maior do que em qualquer outro país do mundo o número que nós temos. Então nós estamos vivendo uma era sobressaltada aqui e nós precisamos dar um jeito nisso. Então a minha recomendação para você é: procure ajuda, procure uma terapia, procure um ombro amigo. A coisa que nós mais precisamos é o antídoto para o estresse. E o antídoto disso se chama ocitocina. Como que nós podemos produzir ocitocina? Um abraço. Abrace a pessoa que está passando por uma situação difícil. Contenha. Dê um sorriso. Ela não precisa nem de palavras. Ela precisa do abraço do coração. Ela precisa desse abraço para ela se sentir melhor.
E veja bem, nós temos técnicas para o transtorno de estresse pós-traumático que trabalham exatamente, entre aspas, o abraço no coração, a coerência cardíaca. Aqui no meu canal do YouTube você tem a técnica da coerência cardíaca, que é um modelo de meditação que funciona muito bem para as pessoas com transtorno de estresse pós-traumático para poder ajudar nessa limpeza. E o que é a coerência cardíaca? Quando nós respiramos profundamente, os nossos pulmões abraçam o nosso coração. Quando os pulmões se enchem, eles na base, eles são inervados pelo nervo vago e o coração também é inervado pelo nervo vago. Quando o coração se sente abraçado pelos pulmões, ele manda por esse nervo vago uma resposta aqui para o nosso cérebro dizendo: pode produzir aí a acetilcolina e a ocitocina, principalmente se você pensar em alguma coisa boa, confortante. Para aqueles que perderam um parente querido, pense que agora ele está descansando em algum lugar e que você precisa ficar calmo para trabalhar a aceitação, a indignação e todos os outros sentimentos que estão destruindo a sua vida nesse momento. E continuar em honra a essa pessoa, continuar a sua vida o melhor possível, a dos filhos dessas vítimas que ficaram o melhor possível. Então, a coerência cardíaca é uma das técnicas mais fabulosas para transtorno de estresse pós-traumático. Aqui no YouTube, você pode procurar no meu canal, tem lá a coerência cardíaca, a hipnose da coerência cardíaca, a técnica da coerência cardíaca, você pode fazer com seus familiares. E veja bem, se você não está dormindo bem, se você tem pesadelos e tudo mais, procura um médico. É importante você procurar uma ajuda nesse momento. Não vá para os tranquilizantes, só o Rivotril, clonazepam ou outros tranquilizantes, o tarja preta, porque eles não vão resolver o problema e podem ser que eles camuflem um pouco. Nessa hora você precisa do médico para dar a medicação correta e você também precisa de um terapeuta que esteja especializado em cuidar de trauma para cuidar das suas dores. Esse é o meu recado para vocês que me ouvem. Não se entupam de Rivotril só, procurem ajuda, porque nesse momento a gente precisa limpar o trauma e dar o abraço. E se você é um parente de alguém que está passando por essa situação, vá lá conter essa pessoa num abraço, num aconchego, num sorriso e dê esse apoio. De coração desejo o melhor para todo mundo, por isso eu gravei esse vídeo para vocês. Obrigada!